E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no canal Teolocast. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre racismo e esse nosso papo vai estar baseado num artigo do Tim Keller, que é um teólogo. Eu admiro ele bastante e eu acho que vai ser bem legal esse papo aqui que a gente vai ter sobre racismo. Isso a gente vai fazer à luz da palavra de Deus, tá legal? Talvez eu faça mais vídeos sobre esse, vamos ver. E aí a gente vai conversando aí, vamos vendo como que vai ser o andar da carruagem. Bom, amigos, para começar essa conversa, a gente tem que saber algumas coisas, algumas bases aí. A primeira delas é que nós temos um Deus trino e nós fomos criados por esse Deus trino. E isso nos ajuda a ver que existe unidade na diversidade. Ou seja, diversidade é algo divino, unidade também é algo divino. Depois disso, a gente vai perceber, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus cria o homem e cria a mulher. E são seres diferentes, mas a Bíblia também diz que eles são um, ou seja, uma só carne. Agora, quando o ser humano peca, existe uma fragmentação dessa unidade, um problema nessa unidade. É só você ir lá em Gênesis capítulo 3 e você vai ver ali o ser humano já com problemas de relacionamento. Primeiro com Deus e depois, obviamente, um com o outro. Quando Deus pergunta para o homem, olha, o que você fez? Ele vai dizer, olha, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa foi dela. Então existe já um rompimento aí desse relacionamento saudável que eles deveriam ter, uma só carne, já não é muito mais uma só carne. Depois você vai ter a violência entrando aí nessa divisão de relacionamentos aí, ou seja, eram dois irmãos, duas pessoas diferentes, duas pessoas com ocupações diferentes, mas aí teve um problema e você sabe já qual é, Caim e Abel. Caim vai lá e mata Abel. E é tão interessante que a Bíblia, alguns poucos capítulos mais para frente, no Gênesis capítulo 11, ali você vai ter a Torre de Babel e ali é uma união. Então você vai ver todas as pessoas ali unidas, mas o problema é que elas estavam unidas com o propósito de desonrar o nome de Deus, de se fazer deuses a si mesmas. E aí Deus ele teve que intervir, a Bíblia diz que Deus desceu e Deus confundiu as línguas e separou então as nações através dessa confusão de línguas. Obviamente que essa não era a vontade de Deus, a vontade de Deus era que todos estivessem unidos, ainda que diferentes, mas com o propósito de honrar, de adorar e de glorificar o seu próprio nome. Para isso, então, agora ele vai escolher uma família, a família de Abraão. Mas essa família ela não era para ser um fim em si mesma, não era para ser uma bênção para eles mesmos, senão que era para eles serem bênçãos para outras pessoas e mais, para todas as nações da terra. Dessa família, Deus vai então criar uma nação. E o propósito dessa nação não era diferente da família de Abraão. Essa nação ela existia também com uma missão de poder abençoar todas as outras nações da terra. Veja só Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 e 8. Vamos ver. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Você percebe? Era Israel, mas para abençoar outras nações. De fato, Deus ele quer abençoar tanto as outras nações que os principais inimigos do reino de Deus, do povo de Deus ali de Israel, era a Síria e era o Egito. E veja só o que Deus fala desse povo. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Não é impressionante isso? A Síria e Egito, meu povo, obra de minhas mãos. Que coisa impressionante. Essa é a vontade de Deus, unir todos esses povos. É interessante você ver como Jesus ele se relaciona com as outras nações também. Teve uma vez que ele estava lá na sinagoga e pediram para ele ler. E ele abriu ali no profeta Isaías. E ele começou a falar do próprio ministério dele, do próprio ministério do Messias, que era libertar os oprimidos, curar os cegos, e etc. E o povo, quando escuta aquilo, fica impressionado com a forma como ele está trabalhando o texto, porque ele diz que hoje se cumpriu essa profecia. E aí alguns começam a perguntar, mas esse daí não é o filho de José? E aí ele vai dizer, olha, eu sei que nenhum profeta é bem-vindo na sua própria terra. E aí ele vai usar como exemplo o ministério de Elias. E olha só
como ele vai trabalhar o texto e a história de Elias. Lá em Lucas, vem comigo. Lucas capítulo 4, versículo 25. Diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a quem? A Serepta de Sidom, uma mulher viúva. Uma mulher que não fazia parte do povo de Israel. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Aí ele usa esse outro exemplo. E nenhum deles foi purificado, senão quem? Naamã, o Sírio. Aí, amigos, quando os judeus ali naquela sinagoga escutaram essas palavras de Jesus, eles se sentiram extremamente ofendidos, porque Jesus de fato estava falando: nenhum profeta é bem-vindo na sua própria terra, e agora tá a prova aqui, Elias. E olha só o resultado dessa pregação de Jesus. Continua aqui o texto. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. E aí Jesus, de maneira milagrosa, escapou dessa tentativa de assassinato. Então, Jesus, ele disse que ele veio não só para o povo judeu, mas também para todos, para os gentios. Quando ele envia os discípulos da grande comissão de Mateus 28, 19, ele diz que é para pregar em todas as tribos, nações, línguas, povos. Essa é a ideia, é para todo mundo. O evangelho, ele também diz em relação à sua vinda, que o evangelho seria pregado a todo mundo, então viria o fim. Agora, olha só que legal essa comparação que o Tim Keller ele faz no artigo dele entre Babel e o Pentecostes. Não sei se você já tinha parado para pensar nessa comparação, mas é o seguinte: lá em Babel, Deus ele desce, a Bíblia diz que desceu, né, o Senhor, para ver o que estava acontecendo. E aí eles, a Trindade, eles decidem então, eles dizem: confundamos, desçamos, para ver, depois confundamos a língua desse povo. E aí eles se dividiram. No Pentecoste acontece algo que é meio que a reversão disso que ele fez. Primeiro que ele também desce através do poder do Espírito Santo nos discípulos, mas agora aquele povo, e ali diz o livro de Atos capítulo 2, que existiam ali as nações de toda a terra, e ali eles fazem uma lista, ali eu não lembro quanto, mas era mais de 15, quase 20 nações que estavam ali representadas por vários povos que foram ali adorar no Pentecostes. E diz que nesse momento os discípulos começam a pregar e as pessoas que estavam ali conseguiam entender o que eles estavam falando. Eles começaram a falar na língua desses povos. Isso foi algo impressionante. O que Deus está fazendo? Deus está revertendo isso agora para que essas pessoas eles possam escutar a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, esse grande mistério que Paulo fala, onde a separação, o muro de separação não existe mais, ele é totalmente quebrado, ele é totalmente exterminado pela cruz, e agora não há mais separação entre os judeus e as outras nações. Todos agora são um em Cristo. Tanto é que em Gálatas 3,28, Paulo ele fala assim: olha, não há judeu nem grego, somos todos um, não há homem, não há mulher. Isso aí tem que ficar bem claro na nossa mente. De fato, Paulo ele vai insistir que é a cruz de Cristo que nos une. Olha lá o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Isso aí está muito claro, mas os discípulos eles tiveram muita dificuldade de entender isso. Quando você vai em Atos, no capítulo 10 e o capítulo 11, a gente vê que Deus teve que mandar para Pedro uma visão sobrenatural do céu, com um lençol cheio de animais puros e impuros, dizendo para ele matar e comer. Ele, como judeu, jamais faria algo assim, porque eram animais impuros e puros no mesmo lugar. Isso daí para eles não tinha nem cabimento. E Deus falou que ele deveria comer. Agora, Deus estava dando toda essa visão para ele por um motivo, porque dali a pouco ia bater algumas pessoas na casa dele, chamando ele para pregar o evangelho para um camarada chamado Cornélio, um gentio. E os judeus não se misturavam com os gentios. E foi aí que Pedro ele reconheceu que Deus, então, ele não faz acepção de pessoas. E ele foi na casa desse gentio, ele deu um estudo bíblico para esse gentio. Foi algo maravilhoso. Então, amigos, não existe separação aos olhos de Deus entre raça, entre cor, entre etnia. Não importa, não importa. Agora, em Cristo, todos somos um. Então a gente está percebendo que no Antigo Testamento, ainda que ele tivesse escolhido um povo, todas as outras nações era para ser povo de Deus. Essa aí era a ideia. E agora no Novo Testamento nós vimos também que na cruz, em Jesus,
Todos somos um, não importa, ainda que somos diferentes. O ápice da nossa salvação, que é o novo céu e a nova terra, também revelam alguma coisa em relação a essa diversidade e essa unidade. Então vamos ver lá em Apocalipse 7, versículo 9. Olha lá o que diz. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Isso aqui é bastante interessante a gente notar algumas coisas. Aqui está falando daqueles que alcançaram a salvação. E a Bíblia fala de uma ressurreição, a Bíblia fala da vinda de Cristo e que Cristo vai resgatar para si os seus filhos. E esses filhos, eles não são compostos de uma única nação, de uma única raça, de uma única língua, mas eles são povos de muitas nações, muitas línguas e muitas raças. E no céu nós vamos ter uma diversidade muito linda de pessoas. Se a ressurreição de Cristo, ela é o paradigma da nossa ressurreição, e quando Jesus ressuscitou, ele passou tempos ali com os discípulos e ele era fisicamente reconhecido pelos discípulos. Ele não se transformou em um bicho irreconhecível, não, era Jesus. Então quando nós olharmos para o céu e nosso Senhor Jesus estiver vindo em glória, a gente vai olhar para ele e falar, esse camarada não é brasileiro. Com certeza ele nasceu lá para aqueles lados da Palestina, porque ele vai ter essas características, assim como na nossa ressurreição, cada um vai preservar as suas próprias características, ainda que de maneira incorruptível, ou seja, não vai haver pecado, não vai haver nenhum defeito, não vai haver nenhuma mancha do que o pecado causou em nós nessa terra. E agora, para terminar aqui a nossa conversa, a gente vai ler um texto muito importante de Paulo aos Gálatas, onde ele conta um ocorrido que aconteceu entre ele e Pedro. E você lembra da história. Pedro, ele estava ali comendo com os gentios e aí chega uma comitiva lá de Jerusalém, né, os chefões, Tiago e tal, e ele fica com medo do que eles vão pensar. Imagina, Pedro, judeu, está comendo com um gentil, e aí ele sai fora daquela mesa e começa a comer ali com os judeus, e ele até influencia outras pessoas a fazer o mesmo, inclusive aqui diz que Barnabé foi influenciado. Aí no versículo 14, Paulo, olhando toda essa cena, Paulo com seu caráter bonzinho que tinha, né, ele diz assim, olha, mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, diante desse texto aqui, Tim Keller ele vai observar algumas coisas bastante interessantes. E uma das coisas que Paulo, no seu argumento para Pedro, ele vai dizer, primeiro é o seguinte, isso vai estar lá no verso 15 e 16, olha, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então ele está fazendo essa separação, nós somos diferentes, mas, veja bem Pedro, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então ele vai discorrer todo o versículo 16, deixando claro. É o seguinte, Pedro, presta atenção. Você não foi justificado porque você é judeu. Você não foi justificado porque você é de uma raça superior. Porque você nasceu em uma raça escolhida por Deus ou alguma coisa do tipo. Não é esse o motivo da nossa salvação ou da nossa justificação ou do perdão dos nossos pecados. Assim como os judeus que nasceram em pecado, com seus ídolos, os seus deuses, eles também, igual nós, também eles são justificados pelos méritos de Cristo e não por outra coisa. Então essa é a base do argumento. E agora essa premissa vai levar a um outro argumento nesse contexto aqui, que é o verso 14, onde ele diz, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, se Deus não dá sua graça, Pedro, para você, de acordo com a sua raça, por que você tem que se relacionar com eles de acordo com a raça deles? Por que você tem que fazer essa diferenciação? Por que você tem que fazer esse nivelamento? Com esse eu como ou com esse eu não como? E mais ainda, o começo do verso 14 diz que Paulo ele viu que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho. O racismo, a diferenciação de raça ou o sentimento de superioridade em detrimento a outra raça, ele não só é um pecado,
como é não viver na verdade do Evangelho. E é muito triste quando nós vemos que cristãos que dizem ser salvos por Cristo, que dizem que creem no Evangelho, vivem pelo Evangelho, de fato não estão vivendo no Evangelho. Então, em Cristo, amigos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não existe diferença de raça. Qualquer forma de diferenciação, qualquer forma de preconceito, qualquer tratamento diferente que você dá, consciente ou inconsciente, amigos, deve ser tratado na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? É o pecado que habita em nós, é a falta de Jesus Cristo, é a falta de meditar na cruz de Cristo que causa esse tipo de divisão. Então, eu acho que eu vou gravar um vídeo mais para a gente continuar falando sobre o racismo, porque o Tim Keller tem mais um artigo sobre isso. Espero que você tenha gostado e vamos lá, tamo junto.